Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Poema e a gente está aqui hoje para mais uma leitura de Lua Nova, dia 18 de março de 2026, às 10h26 da noite. A gente tem a lua cheia, Lua Nova entrando, eu acho que não tenho certeza, confirme no título do vídeo, aos 4 graus de Uttara Bhadapata. Vamos lá. Saturno tá nessa constelação. Eu cheguei a fazer um vídeo, eu vou ver se eu deixo aqui na descrição, sobre o tema dessa nakshatra, que é um tema muito interessante, que está sendo bastante falado, bastante colocado à tona, né? Aprendizados coletivos que vem aí. Só que a questão aqui é lua nova, uma lua sem luz. É uma lua que fala de coisas que a gente ainda não consegue ver, fala de falta de clareza, é uma lua que fala de falta de nutrição, porque é como se fosse, sabe o espaço sagrado do nada, do void, eu tô tentando lembrar a palavra, sabe aquele espaço que precede a criação de algo novo? E Uttara Bhadapata é regida por Airbudnya, que é uma serpente do mar profundo, que é uma serpente que também tem a ver com a criação. Então, é uma serpente que fala de mistérios, tem todo um tema assim que envolve metafísica, todo um tema que envolve e é uma nakshatra que não por ela estar em Saturno agora, né, em trânsito, Saturno está em trânsito nessa constelação. Essa nakshatra ela é regida por Saturno. Então fala muito também de uma alma que ela vai em direção à maturidade espiritual, só que para isso ela passa por marginalizações, passa por questões que não são muito legais aqui no nosso mundo material, mas que servem para a experiência e para o aprendizado desse espírito, né? Enfim. Bom, pensando nisso, né, que tem todo esse ar de mistério, tem uma coisa, assim, uma energia de contestação, de fé aqui, por ser uma nakshatra de peixes, né? Então tem uma coisa, assim, de lua escura, lua nova, em peixes. Então a gente sai de um eclipse, né, de lua cheia, eclipse lunar, que tava ali em Purva Falguni, que falou de temas assim, da gente se ver bem, tal, não sei o quê. E agora eu consigo me ver com melhores olhos, desejar coisas melhores para minha vida. E aí a gente entra na fé, que é agora. É sobre essa lua nova. Como é que eu posso ter fé em algo que eu não posso ver? Então é como se fosse uma lua que ela traz um teste de fé muito grande, né? Traz essas dificuldades da gente acreditar no que a gente não pode ver. Mas apesar de todas as coisas, tem uma finalização assim do eu devo confiar. Porque um mistério ele não deixa de ser um mistério, não é porque a gente deixa de acreditar nele que ele deixa de existir, né? Lembrando, você vai ver, antes da gente começar, onde você tem peixes no mapa, se você tiver essa nakshatra, algum planeta nessa nakshatra no seu mapa natal, pode ser que isso te afete um pouco mais. Vou deixar aqui na descrição como que faz esse mapa e como que a gente descobre a casa, qual que é o tema que essa lua vai afetar, por exemplo,
tá? Vai estar tudo aqui na descrição. Se você ainda não sabe do teu mapa natal védico, que é diferente do mapa ocidental, faça o cálculo e depois volte aqui para você entender. Porque às vezes o que você acha que é peixes, vamos dizer que no ocidental, tá em peixes, meu ascendente. E aí quando você vai ver, você faz o seu mapa védico, pode ser que sim, pode ser que não, depende do grau que tá. Tá na verdade em aquário. Então vocês vão precisar fazer esse mapa para entender sobre o que eu vou falar aqui, tá bem? Vamos lá ver. Energia para o coletivo, leitura para o coletivo para essa lua nova em Uttarabhadra, por favor. Ó, potencial, drawer, Leis, filha da lua. Que coisa linda isso. Os amigos. Bom, então, de fato, né, aquilo que eu estou nutrindo, o potencial de algo acontecer. Pode falar muito também sobre associações, tá? Não sei por que motivo, deixa eu pensar. Saturno tem Uttarabhadra. Mercúrio tá saindo da retrogradação já, da comunicação. Tá, vamos pensando junto. Então, o que isso aqui fala pra mim? As energias que tem aqui é como se vocês estivessem olhando nessa lua nova para as relações de vocês, para as pessoas que estão próximas por algum motivo, vocês estão dando luz a isso. E no caso, o que essa lua nova, que é a lua sem luz, ela faz vocês deixarem de ver que é aqui que tá o problema, que é o que vocês deveriam ver, é o potencial das coisas que vocês podem construir para a vida de vocês. Porque é como se vocês estivessem olhando para um lugar e dando as costas para algo importante. Não olhando para o que envolve. Então tem uma coisa assim, tô entendendo, de como as coisas acontecem na vida das outras pessoas e por que não acontece na minha. Então tem uma coisa assim de pedir um cuidado nessa lua nova, de parar de fazer comparações, de parar de ver a tua vida e o que acontece com você e com os outros. Porque existe um potencial aqui para você. Só que cada pessoa nasce para um aprendizado diferente, né? E as coisas acontecem em tempos diferentes para cada um. Então tem essa coisa assim de... E esse vazio que eu tenho aqui, como que eu faço para preencher, né? O que o Lacan dizia, para quem não conhece, é um psicanalista francês que estudou muito sobre a falta. E aí ele fala assim: somos seres desejantes, destinados à incompletude, e é isso que nos faz caminhar. Então a coisa da gente entender que a falta, ela existe por si, sem ela a gente não vive. Só que a coisa assim de a gente, o que pega aqui não é a falta, o que pega aqui é a gente se esvaziar de um desejo por falta de fé. Não só no divino, mas na gente mesmo. Mas tem uma coisa assim de falta de fé na vida. Tem uma coisa assim, sabe, do imediatismo que a gente tá vivendo? Porque eu não tô vendo agora, não vai ter. E a vida muda, né? As estações estão aí, o mundo tá aí, acontecimentos diários estão aí pra gente ver que as coisas estão mudando. Só que elas acontecem no tempo certo para cada um. E tem essa coisa assim da gente tá com pressa. Minha avó dizia assim que devagar também é pressa. E tem essa coisa assim de a gente entender que o tempo não é nosso, o tempo é da vida. Mas antes de tudo, né, de respeitar o tempo das coisas, tem também aqui uma coisa da gente precisa, nessa lua,
nova, lua sem luz, quando a gente não tem luz, a gente precisa fazer o quê? Se conscientizar dela. E o que a gente precisa se conscientizar nesse momento? A gente precisa contemplar os potenciais, de que existe sim o potencial dessas coisas acontecerem. Talvez só não seja o momento certo agora. E eu entendo, tá? Essa necessidade de as coisas começarem a acontecer e da gente não tá vendo. Júpiter, ele sai da retrogradação, se não me engano, nessa lua que ele já saiu, dia 11 de março. Então ele tá andando pra frente já em Gêmeos, olhando para como as coisas da rotina podem melhorar. Então a gente tá nesse movimento todo interno de pensar assim, poxa, como que eu posso melhorar? Como que eu posso me cuidar? Tô tentando aplicar, né? Júpiter é aquele que vem que de alguma maneira tenta ajudar a gente. Saturno também, mas aí... E eu até acho que Saturno ajuda mais, né? Mas aí também porque eu sou um ascendente em Capricórnio e aí Júpiter não é tão benéfico para mim, mas aí a gente não vai pensar nisso agora. Enfim, vai da constituição de cada mapa, mas de qualquer maneira, Júpiter tá puxando da gente coisas assim, de como que a gente pode aplicar essas melhorias que a gente reviu, repensou tanto nesse período de retrogradação dele. Como é que a gente pode aplicar essas sabedorias que a gente ganhou, esse conhecimento, para que se torne algo bom na prática para nós. E tem uma coisa assim de uma... Sabe quando a gente fica com pilha? Ai, eu preciso que isso se resolva, eu tô tentando fazer, como que eu posso melhorar? Nesse momento aqui dessa lua nova, entender que tem coisas que não tem como a gente fazer sozinho, tá? Cuida do que você pode, entender que às vezes a gente não tem controle de tudo, tá? Vamos lá, ver um conselho final. Olha só isso, aproveite. Striving and pushing, isso é tipo quando a gente se prende, tá obsessivo em alguma coisa e fica tentando de qualquer maneira fazer com que aquilo dê certo, faz com que a vida se torne um trabalho duro e interminável. O mais que você convida o amor para fazer parte dessa jornada, mais a diversão tomará conta. Permita-me aproveitar essa vida, querido Deus. Então, é o que eu falei, é a coisa da gente aproveitar, deixar o controle de lado, arrumar o que a gente pode e se divertir. Porque se a gente fica todo dia, todo momento arrumando a casa, arrumando aquele coisinho, aquela parte ali que se desarrumou, a gente não sai para ver os amigos, a gente não vai ter prazer na vida, a gente não vai desfrutar das relações que a gente construiu, a gente não vai estar perto das pessoas que a gente gosta, a gente não vai estar sentindo na pele as coisas que a vida veio trazer pra gente. Então é interessante, porque essa lua nova aqui, ela vem trazendo um puxão do eclipse do dia 3. É como se vem essa energia aqui do eclipse do dia 3, falando assim, pô, peraí, você tem que ter prazer na vida. Por que você tá olhando para a vida dos outros, né? Por que você não tá olhando pro potencial das coisas que podem ser? E aqui pede uma coisa muito difícil, que é não fique angustiado com o que você mais quer que não está acontecendo agora, porque tem potencial e vai, mas vai no tempo certo. Aproveite o que você tem hoje, tá? E é isso, gente. Espero que fiquem todos bem. Ótima lua nova. Beijo grande de poema. Tchau, tchau.